Boa tarde a todos. Eu sou Ivan, aluno de Direito da Faculdade Uniprocessos. Hoje nós estamos fazendo um podcast da disciplina Justiça Social e falaremos sobre golpes de internet e o que nós, usuários de internet, estamos suscetíveis hoje em dia, porque os golpes acontecem de todas as formas, em todos os tipos de site, para nós, usuários. Para exemplificar, eu trouxe uma colega de curso, a Josi, que ela vai tratar de um golpe que ela sofreu na compra de azeites no supermercado, que deveria ser uma compra super simples, uma coisa, né, trivial, acabou se tornando uma super dor de cabeça. Para mediar a nossa conversa aqui, o nosso podcast, eu estou com a nossa professora Gabriela, dessa disciplina Justiça Social, então aqui estou com ela. Sejam muito bem-vindas a esse podcast. Obrigada, Ivan. Então, tenho certeza de que passaremos uns bons minutos aqui conversando sobre esse tema que é tão relevante para a sociedade. Exatamente, ele é muito relevante, né? Josi vem trazer hoje para nós um exemplo bastante rico, por conta exatamente do fato de ser uma compra corriqueira e trivial, como o Ivan trouxe. E até pouco tempo atrás, esses tipos de golpe, eles pegavam mais alguns nichos da sociedade. Eles eram aplicados muito contra idosos, muito contra jovens também, compras online. E hoje, esses golpes, eles são tão perfeitos, eles são tão redondinhos, que qualquer um, independentemente de classe social, de faixa etária, ele vem caindo, né? Então, por conta disso, o nosso próprio sistema jurídico, ele vem criando uma blindagem, um aparato todo para que esses golpes, eles tenham algum tipo de punição e a gente consiga rastrear. Hoje a gente também tem muitos meios tecnológicos que são possíveis, né, de levar a identificação desses golpistas, só que muita gente não sabe. E essa nossa disciplina Justiça Social serve exatamente para isso, né, para levar para a sociedade esses pontos. E a gente pode até falar que são algumas políticas públicas que podem dar acesso às pessoas que não têm esse conhecimento para que elas não fiquem num prejuízo total. Claro. Então, queria agradecer os dois alunos aqui que tiveram essa boa vontade de fazer esse podcast que pode ajudar muita gente aí que está assistindo. Né? Com certeza. E para isso, a gente vai escutar hoje, Josi, eu pediria que você se apresentasse, por gentileza, para todos que estão assistindo esse podcast, ouvindo, e também contasse para nós como que foi sua experiência, o que aconteceu, de forma pausada, para que todos consigam compreender bem o que aconteceu e quais as atitudes que você tomou. Sim, boa tarde a todos, boa tarde a você, Ivan, boa tarde, professora. Então, eu sou Josi, né, aluna do 10º trimestre do curso de Direito, aqui da Uniprocessos, e ano passado eu fui vítima de um golpe, né, eu recebi um e-mail através do meu celular, informando uma promoção do kit de azeite, né, do supermercado Extra, inclusive a logo do Extra estava perfeita no meu e-mail, e o valor era mais ou menos R$90. E aí eu me interessei pelo kit, comprei o kit pagando via Pix, coisa que eu quase não faço. Normalmente eu pago com cartão de crédito, mas naquele dia eu comprei pagando por Pix. Depois disso, comentando com meu marido em casa, ele falou assim: Josi, eu acho que tá estranho isso, acho que foi um golpe. E depois que eu fiz o Pix, eu entrei no Google, né, pesquisei sobre essa promoção e vi vários relatos de vítimas que caíram nesse golpe que eu caí. Mas olha só que situação, na compra de uma coisa totalmente trivial, uma compra de supermercado. Sim. E hoje em dia nós somos tão arrebatados de golpes, de tudo, que qualquer compra a gente já acha suspeito. E mesmo assim, a gente ainda cai nesse tipo de golpe. E aí, Josi, o que aconteceu? Então, depois que eu identifiquei que realmente eu tinha sido vítima de um golpe, eu entrei em contato com o meu banco, né, que é digital, 99Pay, e identifiquei que existe um mecanismo chamado MED, que é a mediação especial de devolução, que é regulamentado pelo Banco Central. O que acontece com esse MED? Você, como consumidora lesada, você entra em contato com o seu banco, né, informando que você foi vítima do Pix.
o banco cadastra todos os seus dados e entra em contato com o banco do golpista. Sim. Como eu tinha todas as informações, prints e agi com a mais rapidez possível, né? O banco conseguiu entrar em contato e mandar essas informações do golpista, né? Os dados bancários. Josi, eu te pergunto, para fazer essa contestação via MED, existe um prazo? Como que funciona? Então, o MED, né, ele é muito pouco falado nas mídias, né? Eu nas mesmo redes não sociais. conhecia, é uma novidade. Você conhecia, então, professora? Eu pesquisei no Banco Central sobre o MED. Então, o consumidor tem até 80 dias para fazer essa contestação. Mas, como a dinâmica do golpe é muito rápida, o mais rápido possível que o cliente detectar que foi vítima de golpe, ele tem que imediatamente entrar em contato com o banco dele. Ou via aplicativo, ou via Fale Conosco, enfim. Porque quanto mais rápido, melhor para ser identificado esse valor, né? Como que você entrou em contato? Foi via chat? Então, você ligou no saque? Via chat, logo que eu identifiquei. E não satisfeita, eu procurei banco, né, com o meu banco, isso, banco. 99Pay. E não satisfeita com o meu banco, eu entrei em contato também com o banco do golpista. Lá tinha um Fale Conosco do banco dele. Qual que era o banco dele, por curiosidade? É um banco Treasury, nome diferente. Não é um banco, é um banco digital, mas não é Nubank, Conhecido. não é 99, é um banco bem pouco conhecido, muito pouco conhecido. Eu mesmo não conhecia. Entendi. E aí eu peguei todos os prints que eu peguei da internet, mais o meu, do Pix, e informei, a conta do cliente de vocês está sendo utilizada para fins ilícitos. E aí os bancos se comunicaram e em menos de 7 dias o meu dinheiro estava acreditado na minha conta. Mas olha que coisa, e isso não é, pelo que acontece, normalmente isso não é comum, acho que você deu muita sorte. Sim, eu acho que a questão da agilidade. Da a agilidade. agilidade foi essencial, porque, na verdade, depois que eu paguei, eu falei assim, gente, isso realmente está estranho. É que pela falta de conhecimento também do consumidor, muitas vezes o consumidor, ao invés de buscar um mecanismo de solução administrativa dos problemas, ele já busca o juizado especial. Ele já parte direto para o judiciário. E no que ele parte para o judiciário, os esforços dele são em coletar aquelas provas para atender a necessidade do judiciário. Enquanto isso, ele Só já que aí perdeu o tempo, aquele já Exatamente. perdeu o tempo. Ele já perdeu o tempo. Então hoje, e eu acho que essa nossa disciplina, essa nossa conversa serve também para levar isso ao nosso ouvinte, é que não é só o judiciário que vai nos ajudar a resolver o problema, né? Nós temos hoje diversas portas, né? E a gente tem esse sistema multiportas de acesso à justiça. Não é só um processo judicial que vai nos dar um retorno de um problema que nós temos, né? Talvez você levando essa demanda para o juizado especial, né, Josi, você não tivesse uma solução tão rápida desse problema. Não teria, então hoje o próprio judiciário nos disponibiliza diversas ferramentas que estão ali a nosso fácil alcance, que são gratuitas, inclusive, para que a gente não precise judicializar, porque o judiciário está sobrecarregado, Sim, né? Demais. E tudo demora muito. Então, talvez essas soluções administrativas, né? Além do MED, a gente tem o consumidor. Sim, consumidor.gov é excelente. Já tive vários problemas ali solucionados, inclusive de um parente meu que teve o voo cancelado e eu consegui via consumidor.gov que ele tivesse R$2.000 ressarcido. Olha isso, mas que maravilha. Eu passei por uma situação, Josi e professora Gabriela, que eu não tive tanta sorte. Eu estava num evento a trabalho, então assim, estava muito atribulado e eu estava com medo, isso foi para fazer a inscrição da OAB. E aí eu tava com medo de perder o prazo, eu sou mais agoniado, assim, aí eu olhei e falei, não, deixa eu fazer, parei ali, sentei no evento que eu tava fazendo, e eu falei, vou fazer minha inscrição. E aí nisso eu coloquei inscrição OAB 2026 no Google, pelo meu celular, e aí comecei a fazer a inscrição. Como eu tava agoniado, tinha muitas pessoas ao meu redor, fui fazendo a inscrição, solicitei a matéria, coloquei o local, mas não me atentei a detalhes. E aí eu sou cliente do Banco Itaú, e o Itaú é um banco seguro, assim, sempre fala, olha, possível golpe e tal. E aí, enfim, eu terminei de fazer a inscrição e fui fazer o Pix. Peguei o código Pix, entrei no meu aplicativo do banco e coloquei pagar, colar o código Pix. Quando eu coloquei colar o código Pix, que eu fui pagar, o Itaú me mandou uma mensagem, cuidado. Provavelmente esse pagamento é uma fraude e tal.
E vocês acreditam que eu, mesmo assim, com essa mensagem, eu fiz o pagamento? É um absurdo. Sim. Aí, por isso, não é só idoso, não é, eu sou um estudante de direito, já tenho graduação, tô sempre online, sou jovem, então estou atento a esse tipo a esses casos e tal, e mesmo assim eu caí no golpe. Aí, como eu te falei, eu não tive tanta sorte porque no Itaú tem um mecanismo que você, depois que você faz o Pix, que você caiu caiu na realidade, viu que era um golpe, você consegue contestar o Pix. Sim. E aí, na mesma hora, eu fui lá, entrei no meu aplicativo, mandei uma mensagem pra minha gerente, falei, Thaís, eu caí num golpe e tal, conteste aqui. Aí eu contestei, só que o banco que recebeu já havia sacado o dinheiro. Então, eu não consegui reaver o meu pagamento. Mas eu acho que através do Medivan você conseguiria sim, porque o outro banco que recebeu, ele tem obrigação de se comunicar com o seu banco e se constatado que foi golpe, ele tem que devolver o dinheiro. Pois olha só, eu não conhecia, tá vendo como é importante a gente se reunir para trocar experiências? Porque eu não conhecia desse mecanismo. Eu fiz um Pix hoje. Eu fiz um Pix hoje e na hora que eu fui fazer na primeira vez apareceu, eu também sou cliente Itaú, apareceu a mesma mensagem, né, que esse Pix pode ser golpe. Eu não fiz, voltei, não fiz, tentei novamente, apareceu a mesma mensagem. Aí eu contactei a pessoa, falei, olha, mandei o print pra ela, falei, tá parecendo que é suposto golpe. Ela conferiu, ela falou, não, é o meu Pix mesmo, pode fazer que vai estar tudo certo. Falei, eu vou fazer, tá aparecendo a mensagem, vou te mandar o recibo, mas aí vai ser pra sua conta e risco. Fiz e caiu lá, beleza. Mas é bom o banco ter esse sistema ostensivo, às vezes. E o Itaú é um banco super antenado nessas questões de segurança. Exatamente pra gente não cair nesse tipo de golpe. Mas muitas pessoas acabam caindo, né? Ainda que venha a mensagem, não, tem certeza, tá aqui, ó, conferi o número, é esse número mesmo, e acabam fazendo pagamento mesmo assim. Sim, não, com certeza. Isso serve, assim, principalmente essa matéria, né, para falar de justiça social. A professora Gabriela e nós temos acompanhado também os outros grupos de alunos que têm trabalhado, porque tratar dessas temáticas que afetam diretamente, né, os direitos sociais e o direito das pessoas ali, isso é de fundamental importância. E aí é isso. Josi, você tem mais alguma coisa para poder nos relatar do que aconteceu com você? Então, depois que isso tudo aconteceu, né, claro que eu estou mais atenta com relação a esses golpes, mas uma outra plataforma que é super interessante, aproveitando o espaço, é o consumidor.gov, que a pessoa só pode chegar lá no site, se cadastra. As operadoras de telefonia são as campeões de reclamações, são sempre, pelo menos as minhas, todas foram solucionadas. E aí você vai lá, reclama, explica. É simples, você tem que ter o iGov agora, né? Sim. Aí você vai lá, entra na plataforma, cadastra, mas o site sempre recomenda que você entre em contato antes com a empresa, tem o número do protocolo, que lá na plataforma você tem que colocar o protocolo. Então são os detalhes que a gente tem de ficar atento. Que a pessoa eles perguntam lá, você já entrou em contato com a empresa? Se sim, qual o protocolo? Então, normalmente eu sempre entro em contato com a empresa, anoto o protocolo, desligo e registro lá. Então, todas as vezes eu consegui muito êxito ali. E até a questão do meu familiar, que ele podia ter entrado na justiça, mas não. Foi só ele lá na Europa, eu aqui no Brasil, consegui resolver para ele em menos de 15 dias. E ele teve R$2.000 de ressarcimento. A gente tem que ficar muito atento. Eu recebi outro dia um cliente no escritório que levou um golpe também. Ele tinha feito um empréstimo, né, e só precisava finalizar o procedimento desse empréstimo junto ao banco. E nisso ele recebeu uma ligação do suposto banco que ele estava fazendo o empréstimo. De alguma forma, né, os golpistas conseguiram pegar esses dados que ele estava em processo, né, era um empréstimo com garantia real, ele estava em processo de cadastramento desse pedido de empréstimo, em contato com o gerente do banco. Os golpistas ligaram para ele, explicaram para ele todo o procedimento como seria, como ele já estava em processo com o banco real, ele achou que aquela chamada era de fato fidedigna. E aí eles falaram que precisavam fazer uma chamada de vídeo com ele para fazer o reconhecimento facial. No que fizeram a chamada de vídeo, era golpe. Eles entraram no aplicativo do banco com o desbloqueio facial e retiraram todos os valores da conta. Então, assim, eles estão cada vez mais tecnológicos, né? Rápidos.
E é possível fazer o rastreio? Em alguns casos né? Nós temos delegacias especializadas também aqui hoje no Distrito Federal nisso. Muito boa. Que são muito boas. Hoje eu acredito que o aparato jurídico, né, e policial também do Distrito Federal ele tem um grande diferencial por conta da rapidez, da agilidade. A gente está muito bem servido hoje com o TJ. Ele nos oportuniza diversas portas, né? A gente tem o consumidor.gov, a gente tem agora o MED, né? Nós temos, por caso de superendividados, nós temos a questão do superendividamento, então nós temos os Sejusc, nós temos os Nuvimex, então isso ajuda muito, né, o consumidor a buscar seus direitos e a ter um direcionamento certo para a sua questão. Mas todos os dias acontece uma coisa nova. Né? Professora, nesses casos, assim, por exemplo, no caso da Josi foi o MED. E se fosse um outro tipo de golpe? Qual delegacia? Onde que a gente deve encontrar? Como que a gente faz essa busca? Vai depender da localização, né, do consumidor, onde ele está. Aqui hoje nós estamos em Brasília, que é um centro maior, então nós vamos ter as delegacias especializadas. Se for um golpe pela internet, a gente vai buscar a delegacia especializada em crimes virtuais, então a gente pode se dirigir até lá. Mas na ausência... Existe uma só ou tem várias? Não, aqui em Brasília nós vamos ter uma. Uma, né? Mas, caso a pessoa esteja em outro município ou uma localidade, ou caso ela desconheça, vai em qualquer delegacia, né? Lá ela vai ter o direcionamento. Porque a primeira coisa que precisa ocorrer é a confecção de um boletim de ocorrência. A gente pode fazer pela internet hoje, a gente pode... Né, às vezes a pessoa não tem ali aquela expertise para fazer pela internet, se dirige até uma delegacia para pegar o direcionamento adequado, né? Porque todo mundo está vulnerável. Sim, né? E eu acredito que as pessoas que não têm tanto acesso assim, né, de questão de conhecimento, tem os núcleos de prática jurídica nas universidades, né? Exato. Inclusive aqui a gente tem o aqui núcleo de prática que também dá Sul, quanto em Águas Claras. Dá suporte muito bom, pelo menos consultoria jurídica, né? A pessoa pode ter. Isso é muito importante, isso que a gente está fazendo agora, né? De debater. Isso, olha o tanto de trocas legais que a gente tá fazendo aqui nesse momento. Nós atendemos aqui, como a minha colega Josi acabou de falar, no núcleo de prática jurídica, um senhor. E ele tinha caído num golpe. Eles são tão profissionais, como a professora falou, que eles conseguiram entrar no processo. Eles estavam movendo um processo, eles conseguiram ter acesso a esse processo e ligaram aquele golpe do falso advogado. Sim. Ligaram para ele, passando todas as informações, tudo do processo dele e confirmando os detalhes, os dados pessoais dele, explicando toda a história. Sim. E aí... aquela coisa, né? Tipo, pra gente conseguir isso, você precisa fazer o tal do Pix. E aí ele com todas as informações fidedignas, ele falou, não é possível que seja um golpe. Até a foto da advogada eles tinham. Até a foto da advogada. Eu assisti hoje pela manhã no jornal também, aquele golpe dos escritórios de advocacia que também entram em contatos com comerciantes para falar que os seus alvarás estão vencendo, que eles têm uma lista lá, né, com o nome com o CNPJ das empresas que estão com o alvará vencendo, que se eles não fizerem pagamento em 24 horas, eles vão ser autuados pelo órgão da administração local. E muitos comerciantes fazendo o Pix como se estivessem pagando a taxa de renovação do alvará de funcionamento. Então é muito golpe que tem hoje em dia, né? Antes de começar aqui a nossa conversa, eu estava conversando com o Ivan e com a Josi sobre o e-mail que eu acabei de receber, né? Que eu comprei ingressos para um show, para levar minha mãe no Dia das Mães, e recebi a mensagem de que eu cancelei a compra. Só que eu nunca cancelei essa compra. Eu entrei no aplicativo da empresa onde eu comprei e lá disse que um tal de João cancelou essa compra. Olha só. Então a minha compra não foi cancelada, entrei em contato com eles me falaram que já houve um estorno do valor da minha conta por conta do meu cancelamento, porém não tem estorno algum. Então ainda vamos ver como é que eu vou desenrolar isso e sabendo do funcionamento do MED, vou esperar acabar aqui nosso podcast e vou iniciar esse procedimento pelo MED. Mas acho interessante também, professora, a senhora entrar em contato com a produção do show. Já entrei, já troquei 4 e-mails com eles. Sim, né? E não tive nenhum tipo de solução para o problema. Eles falaram que a compra foi cancelada por pedido de cancelamento, né? Eu não pedi. Sim. Ótimo. Depois eles já me responderam que foi cancelado porque houve problemas no cadastro do cartão de crédito. Aí então respondi, já foi outra coisa. Respondi para eles, não houve problema no cadastro do cartão de crédito porque tem aqui o faturamento, né? E mandei para eles o recibo do faturamento. Aí me responderam um e-mail dizendo que então houve um estorno em minha conta. E lá tá falando que a compra foi cancelada dia 1º de fevereiro. Gente. Então já era para ter tido estorno. Claro. Sim. Né? Não consegui resolver pela via administrativa, tem os e-mails, tem os protocolos, vamos verificar como que vai ficar
a situação, né? Mas a gente está vulnerável a isso o tempo todo. Eu espero, nós aqui depois dessa conversa, eu espero que os nossos ouvintes também fiquem atentos. Então, assim, o que a gente pode, né, levar de consideração? O consumidor, não é, Josi? O consumidor.gov, que é uma ótima alternativa. MED, o consumidor, MED. No site até do Banco Central tem todas as informações referentes ao MED. Então, muito interessante. Eu vou te fazer, a gente já tá caminhando para o final do nosso podcast. Então, Josi, eu queria te fazer uma pergunta pra gente já encerrar. Qual que seria a importância da proatividade do consumidor em reunir evidências coletivas, como relato de outras vítimas, para o sucesso da contestação? Você acha que isso é importante? Bem, Ivan, eu acho muito importante. O primeiro detalhe, né? Você identificar que foi vítima de um golpe, pesquisar, que hoje em dia tem várias plataformas que falam a respeito disso, entrar em contato com, caso a pessoa não tenha acesso a um advogado, se precisasse do núcleo de plástica nas universidades, pesquisar junto ao órgão que o lesou, ou o próprio banco. Às vezes os bancos têm várias informações a respeito de golpes, como você ficar atento de um golpe, alertas, e-mails de alerta. Eu acho que isso ajuda demais os consumidores em geral, né? Porque todos nós somos consumidores. A gente tem um dos melhores códigos de defesa do consumidor do mundo, que é o nosso, que ampara muito o consumidor. Só que eu acho que falta, na cultura do brasileiro, assim, buscar. Não deixar pra lá. Lutar pelos seus direitos. Vai me dar trabalho. Então, as empresas até sabem, 1% só da população que reclama. A maioria não dá muito trabalho, isso pra lá. E aí fica essa rotina de enrolação, né? De cancelar um contrato se você não sabe, o ingresso, como da professora que foi cancelado sem ela pedir. Cultura, né? Mas é uma cultura de falta de conhecimento. Exatamente. Né? Exatamente. O brasileiro, ele deixa muito pra lá. Pra lá, né? Sim. E eu acho que existe também pouca divulgação dessas políticas públicas, né? Porque esses mecanismos são meios de aplicação de justiça social. Claro. Inclusive, eu ia perguntar para você exatamente isso, né? Pra gente encerrar. Qual que seria a relação do MED, né? Com esses procedimentos de justiça social? Vocês conseguem ver uma conexão entre... Olha, professora, eu vejo no sentido de que quando a pessoa ela é vítima de golpe, né, e rapidamente ela tem todos os comprovantes, entra em contato do banco, o banco vai fazer alguma coisa, porque ele sabe que o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor contra isso. O meu sogro, ele foi vítima de um golpe, assim, no Rio de Janeiro, que eu consegui, pelo próprio banco dele, Santander, estornar R$2.400 do cartão de crédito que ele tinha sido lesado por ser idoso. Ele não tinha noção de que estava caindo no golpe. Então, eu acho que a gente tem mecanismo para isso, só o que a gente sente muita falta é da informação ou dos próprios meios, né, do governamentais, de informar o consumidor, como o próprio consumidor no interesse de ter acesso àquela informação. Mas eu acho que a gente vê esse elo claramente de ligação entre o MED, o consumidor.gov, com o exercício da justiça social. Sim. Então, assim, gostaria muito de agradecer a presença. Josi, muito obrigado. Professora Gabriela, muito obrigado pela presença. Foi uma ótima conversa. Muito bom. E a vocês, muito obrigado. E a gente se vê no próximo podcast de Justiça Social.